Olá pessoal, eu sou a Paloma e esse é meu canal, espero que vocês estejam bem. Hoje eu vim mostrar pra vocês quais séries eu já comecei, mas nunca finalizei. Eu já fiz outros vídeos desse tipo aqui no canal, porque eu sou mestre em começar séries e nunca terminar. Mas tem muitas séries que eu comecei que eu ainda quero ler, e muitas séries que eu comecei que ainda não estão publicadas nem aqui nem lá fora, então não é algo que eu possa controlar. Mas nesse vídeo eu vim mostrar pra vocês quais séries eu já comecei e eu tenho certeza de que eu não vou ler. Ou passou o meu momento, ou não tá mais sendo publicada, enfim, séries que eu não vou ler. Eu não vou ficar entrando em muitos detalhes porque são muitos livros, eu acho que isso já mostra um pouco da minha personalidade, mas eu não vou entrar em muitos detalhes pra esse vídeo ficar um pouco mais dinâmico e só pra vocês saberem quais séries eu não vou terminar, tá? Não exatamente os detalhes da série, mas só pra vocês conhecerem, né, essa parte da minha vida de leitora. Eu separei na ordem de série mais antiga pra série mais nova, na ordem que eu li, tá? Não que ela foi publicada, e eu vou comentar um pouquinho sobre cada uma, então vamos começar. A primeira série que eu separei aqui foi Caminhos de Sangue. Só o primeiro livro foi publicado aqui no Brasil pela editora Intrínseca e depois eles desistiram dessa série, eles não lançaram mais nada. E na época eu lembro que eu gostei bastante. Era como se fosse um Mad Max pra adolescentes, sabe? Então não sei se vocês conhecem o filme Mad Max, né? Mas é uma coisa assim bem selvagem e no meio do deserto e lutas e sangue. Era uma coisa bem intensa, só que pra adolescentes, né? Porque a nossa protagonista era uma adolescente e tal. Eu lembro de ter gostado muito, só que na hora que eu fui procurar os outros volumes, eles não estavam lançados e eles nunca mais foram lançados. Eu também queria comentar logo no início aqui desse vídeo que eu acho que a Intrínseca é a editora que mais abandona a série aqui no Brasil. É incrível a quantidade de séries deles que eu já comecei a ler e que eu nunca mais li porque eles não publicaram mais os livros aqui. E eu não exatamente amei as séries ao ponto de ter dinheiro, sabe, pra comprar as edições gringas e ler. Essa é uma delas. Eu lembro de ter gostado do primeiro livro. Eu até leria as continuações. Não sei se eu gostaria hoje, eu acho que meu perfil pode ter mudado um pouco, mas eu gostaria muito de ter lido antes, né, de ter lido pelo menos em inglês, mas acabou ficando abandonada, então Caminhos de Sangue é a primeira série que eu não vou terminar. A segunda série que eu separei é a série de Escola Noturna, que foi lançada aqui no Brasil pela editora Suma. Se eu não me engano, eles lançaram os 2 primeiros volumes, que foram os volumes que eu li. Eu gostava muito dessa série, eu acho que essa série foi o início do Dark Academia pra mim. Eu não exatamente conhecia o gênero por esse nome, mas eu lembro de ter sido uma leitura muito parecida com o que eu conheço de Dark Academia hoje, fora que era um pouco mais jovem, né, um pouco mais adolescente. Eu lembro que era a história de uma garota que vai pra essa escola particular, mas essa escola esconde muitos segredos, então ela está no centro de muitos segredos, sabe? Muitas coisas esquisitas acontecem nessa escola. Eu lembro de gostar bastante dessa história também, tanto que eu li os 2 primeiros, eu tava investida nessa série, e depois a Suma não publicou mais os outros volumes. Eu acho que eu até cheguei a procurar uma vez os volumes em inglês, mas eu lembro que era uma série muito grande. Eu não sei se eram 5 ou 6 livros, talvez, mas eu acabei abandonando também. Eu acho que não valia muito a pena, sabe, eu continuar a ler os livros, mas eu acabei me divertindo bastante com Escola Noturna e é uma pena porque eu não vou continuar a série. A terceira série é O Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. Tem um título mais curto que esse? Não tem, né? Não tava disponível, mas enfim. Eu comecei a ler essa série, eu li o primeiro livro e eu não exatamente gostei. Eu achei que foi um livro ok, sabe? Eu não fiquei muito investida na história. Eu sei que essa série está publicada aqui no Brasil, né? Eu acho que foi até algum ano recente que eles lançaram um outro volume da série. Então é uma série que a editora, acredito eu, ainda está investindo, mas eu não gostei muito do primeiro volume e eu, sei lá, não fiquei com muita vontade de ler. Uma história engraçada é que eu levei esse livro pra faculdade um dia quando eu tava lá, acho que no meu primeiro ou segundo ano, foi alguma coisa assim. Eu levei esse livro pra ler porque já fazia muito tempo que ele tava na minha estante e na hora que eu cheguei na faculdade, que eu abri a minha bolsa, a minha garrafinha de água tinha aberto e o livro ficou inteiro molhado e estragado. E eu acho que eu acabei pegando um pouco de ranço da história porque foi o primeiro livro que realmente estragou, assim, num ponto que não dava pra recuperar, sabe? Aí eu tive que jogar no lixo o livro porque não tinha condição e depois eu acabei nem lendo mais, então é uma história que poderia ser triste, mas que no final não fez diferença porque realmente eu não vou continuar a série. A próxima série é O Despertar do Príncipe, que é a série Deuses do Egito. Eu não tenho a mínima ideia de quantos livros tem essa série. É da Colleen Hooke, ela é uma autora
autora muito famosa por conta da Maldição do Tigre. Eu li A Maldição do Tigre quando eu era adolescente e eu amo essa série. Eu guardo com muito carinho até hoje porque foi uma série que eu devorei, assim, sabe? E quando eu peguei essa segunda série da autora pra ler, eu me decepcionei muito e olha que eu li os 2 primeiros livros. O primeiro livro ainda é muito divertido, eu acho que a questão do Egito, sabe? De se passar no Egito com deuses do Egito e múmias e pirâmides, é uma coisa que me atrai muito porque, como eu já falei 1000 vezes, um dos meus sonhos profissionais é ser arqueóloga, então o Egito é um destino dos sonhos pra eu viajar e eu acabei ficando bem investida no primeiro livro. Só que no segundo livro, a autora fez algo que eu nunca tinha visto antes, que é um triângulo amoroso, só que 3 pessoas e 3 pessoas. É tipo um sexteto amoroso. Eu não sei nem se é assim que se pronuncia, porque eu nunca vi isso na minha vida. Então eu não exatamente fiquei investida depois disso, sabe? Eu fiquei muito decepcionada. Eu ainda gosto da autora, eu acho que eu até poderia ler outras histórias dela, mas eu tenho medo dessa autora ter ficado presa na minha adolescência, sabe? Eu tenho medo de não gostar mais dela na idade que eu tô agora. Então por isso é que eu não vou continuar a série. Eu li, me diverti. A série da Maldição do Tigre continua no meu coração e eu acho que isso já é o bastante. Então essa é a outra série que eu não vou continuar. A próxima série é Half Bad, da Intrínseca também. Eles publicaram os 2 primeiros livros e o terceiro ficou com Deus. Eu li os 2 primeiros livros e eu gostei da história. Na época eu gostava da história, não amei, mas eu estava, assim, meio que investida, sabe, na história pra ler o terceiro volume. É uma série bem parecida com a autora que não devemos nomear nesse canal, mas é uma série de bruxos e de magos e tal, feitiços, vocês já sabem qual é. Eu tinha acabado de ler HP, depois eu fui ler essa série porque eu tava meio que no clima, só que acabou que eu perdi completamente a magia. Hoje em dia eu tenho certeza absoluta que eu não vou terminar essa série. Eu não me importo com o final, eu não me importo em saber o que acontece, eu simplesmente não me importo mais com essa série. Se ela tivesse sido publicada aqui no Brasil na época que eu estava lendo, eu com certeza teria terminado. Mas é isso, né, gente? É a vida, então essa é a outra série que eu não vou finalizar. A próxima série é uma das que eu comecei a ler porque eu gostava muito da série de televisão e acabou que eu não gostei dos livros porque eles eram muito mais pesados do que a série, que no caso é As Crônicas de Gelo e Fogo. Eu gostei muito de Game of Thrones, eu vi a série do início ao fim, eu peguei assim muitos anos atrás, quando a série acho que ainda tava na 2ª ou 3ª temporada. Eu não me pergunte por que é que eu fui assistir essa série quando adolescente, mas eu fui, e eu lembro que eu finalizei a série, na última temporada eu fui assistindo o episódio conforme eles saíram. Acabou que eu li até o terceiro livro, na verdade eu acho que eu li só até metade dele e abandonei, mas acontece que a série de livros tem muito mais detalhes do que a série de TV mostrava, são muito mais intrigas e famílias e histórias paralelas e muitas perspectivas, muitas coisas diferentes. Eu não exatamente amei a última temporada da série, eu não gosto muito do caminho que eles tomaram, mas eu tô satisfeita com a série no ponto de devo assistir só a série ou devo ler os livros, sabe? Eu não tenho muita vontade de pegar essa história pra ler, então essa é a outra série que eu tenho certeza que eu não vou ler. A próxima é A Rainha Vermelha, foi na minha época de distopia, eu gostei muito do primeiro volume, o segundo volume foi mais ou menos. Depois que eu comecei a analisar essa série, eu vi que ela era um bocado de outras séries que eu já tinha lido, então coisas que eu já tinha lido em outras séries juntas num livro só. Eu não sei, perdeu a magia pra mim, começou muito bem, o segundo livro foi mais ou menos, e eu não vou finalizar essa série, eu tenho certeza. Pelo que eu lembro da história, sabe, eu não acho que eu gostaria dessa série hoje, então eu prefiro deixar apenas os 2 livros no meu histórico de leitora. Eu pretendo ler o novo livro da autora, que é Destruidor de Mundos, né, eu recebi da seguinte, então eu pretendo dar uma nova chance pra autora. Não foi uma autora que eu desisti nessa série, então eu pretendo ler Destruidor de Mundos, que também tá dividindo opiniões, pessoas odiaram, pessoas amaram, então eu não sei o que vai ser de mim, mas eu espero tirar minhas próprias conclusões na nova série da autora, né, mas infelizmente a Rainha Vermelha ficou com Deus. A próxima série é Silo, eu li os 2 primeiros livros, é uma série um pouco mais adulta e eu peguei quando adolescente, então é uma narrativa bem lenta, uma narrativa que não exatamente acontece muita coisa, se passa num silo que é algo fechado, né, algo confinado, então você não vê o mundo, a construção de mundo, você vê apenas aquele silo, algo que tá ali dentro da história, e eu acho que acabou ficando um pouco cansativa pra mim. Eu tenho certeza que se eu pegasse essa trilogia pra ler hoje, eu conseguiria ler normalmente, porque eu sinto que eu tô mais preparada pra lidar com livros lentos e com livros que não tenham tanta ação, sabe? Eu acho que eu estaria um pouco mais preparada pra lidar com todos os elementos que o autor colocou e a falta de elementos que todo mundo gosta, só que eu não exatamente tenho vontade e paciência, sabe, pra pegar essa série de novo, e eu não sei, eu não sinto muita diferença, sabe, em não saber, e eu acredito que esse é o pior sentimento que a gente pode ter com relação a uma série, e por isso que eu não vou gastar o meu tempo com essa série. Silo, infelizmente, foi abandonada. As 2 próximas séries que eu vou falar pra vocês têm o mesmo ponto com relação ao primeiro livro da série, porque eu gostei muito do primeiro volume, mas
mas eu não senti vontade de ler os próximos livros. Eu acho que é porque a história meio que fecha no primeiro volume. O primeiro livro é Aniquilação. Essa série já está publicada aqui no Brasil, é uma trilogia. Tem uma adaptação desse livro para a Netflix. É um filme bem interessante, eu gostei bastante dos efeitos que eles colocaram. Foi um filme bem divertido de assistir. E eu li o primeiro livro, eu gostei muito da história, eu achei uma história muito bizarra, muito louca, que me desafiou, assim, sabe, mentalmente falando. Mas eu não senti vontade de continuar a trilogia. Essa trilogia entra mais ou menos naquela categoria de que existe uma história no primeiro volume que se fecha ali, mas você sabe que muito mais coisa ainda tá escondida, sabe? E você precisa ler os próximos volumes pra entender o que tava por trás dessa primeira história. Então você acaba vendo que a história era muito maior do que ela parecia no primeiro volume, mas eu não exatamente fiquei com vontade, sabe, de continuar a ler, então abandonei Aniquilação. E o segundo livro dessa mesma categoria é Ana Vestida de Sangue, que eu li ano passado, se eu não me engano. Eu gostei bastante do primeiro volume, eu gosto muito dessa autora, que é a mesma autora de Três Coroas Negras, que é uma série que eu também não terminei, mas enfim. E eu gostei bastante do primeiro volume, só que eu acho que, apesar do cliffhanger ali no final que ela deixa pro segundo volume, eu gostei da história como uma história única, sabe? Eu gostei do primeiro livro como um livro único, e eu não pretendo continuar, não pretendo ler o segundo volume. Fora que várias pessoas me falaram que a autora acaba mudando um pouco a história no segundo volume, sabe? No sentido de qualidade, a qualidade cai no segundo volume. Foram muitas pessoas me falando isso. Eu prefiro deixar apenas o primeiro volume como uma boa experiência e não estragar essa experiência com o segundo volume. Ana Vestida de Sangue também vai ser um livro único na minha cabeça. A próxima série que eu queria comentar com vocês é Nocturna. Eu vi que o segundo livro tá pra sair, ou acabou de sair, ou ainda vai sair, não sei. Mas eu gostei dessa série e não ao ponto de continuar. De novo, eu acho que a autora se inspirou muito em outras histórias e muitos elementos que ela colocou na história dela, a gente já viu claramente em outros livros, nem como uma inspiração, mas eu achei meio estranho porque algumas coisas eram muito parecidas com outras coisas. Eu fiquei muito triste porque essa é uma autora latina, se eu não me engano. Ela escreve uma história muito fluida, ela tem uma escrita muito boa, as personagens são personagens interessantes, mas muitos elementos da história já tinham aparecido em outras histórias que eu li. Eu acho que esse é o lado ruim de você ler muito um gênero só, porque você acaba vendo muitas coisas e depois de um tempo essas coisas começam a se repetir, sabe, em muitas histórias e você acaba ficando um pouco entediado, mas infelizmente eu não tenho vontade de continuar. Eu li, foi ok e não me interesso mais por essa história. A próxima série que eu queria comentar é Um Estudo em Charlotte. Eu li esse livro em inglês e eu achei ok. Eu não exatamente gostei da história, eu acho que a autora acabou se perdendo um pouco nos conceitos que ela mesma criou. Ela coloca algumas críticas na história, sendo que ela faz as mesmas coisas que ela tá criticando, sabe? Então foi um livro que me decepcionou. Eu gostei de ver os papéis de Sherlock Holmes e Dr. Watson meio que invertidos e colocados numa garota e num garoto, né, que são descendentes dessas pessoas. Então eu tava muito investida nessa história, eu ainda gosto muito de Sherlock Holmes. A história acabou colocando outras coisas ali, uns gatilhos que eu não gostei muito, eu não achei que eles foram bem colocados, bem abordados. Então eu li o primeiro livro, eu achei ok, e eu não pretendo continuar essa série, o que é uma pena mesmo, porque eu tava bem animada pra ler essa história. Como eu falei, a premissa foi o que me conquistou. Infelizmente não atingiu as minhas expectativas, então não vou continuar a ler Um Estudo em Charlotte. E a última série que eu tenho pra comentar aqui com vocês é a série Instrumentos Mortais, da Cassandra Clare. Eu lembro de ter começado a ler essa série por conta de uma amiga minha, a Gabi. Ela é apaixonada pelos livros da Cassandra Clare, ela já leu todos, então eu comecei a ler, né, por indicação dela, e eu comecei pelos Instrumentos Mortais. Eu li a primeira trilogia dessa série, que eu considero uma trilogia, e pra mim a história fechou ali. Eu não sinto necessidade de ler os outros livros da autora. Muita gente fala bem, eu sei que ela é uma autora muito amada, mas eu simplesmente não tenho mais vontade de ler Cassandra Clare, então eu vou apenas ficar com os 3 primeiros livros, que foi o que eu li. Eu sinto que os 3 primeiros livros tinham uma história ótima, e pra mim isso tá suficiente. E essas são as séries, então, que eu tenho pra comentar com vocês. Esse vídeo tem o simples propósito de mostrar pra vocês quais séries eu já comecei e eu não pretendo terminar. Não fiquem bravos comigo, tá? Não precisa colocar nos comentários a justificativa de você amar a série, porque não tem problema. Se você ama, e se você odeia, não tem problema. Eu acho que a maioria dessas séries, o meu momento simplesmente passou, sabe? Eu não tenho mais vontade de continuar, porque o momento de ler a série passou. Eu tenho muitas outras séries iniciadas que ainda têm o meu interesse,
interesse, então eu prefiro colocar o meu tempo, né, e a minha disposição em ler essas séries. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado de pelo menos saber um pouco do histórico da minha vida de leitora. Tem muitos livros que eu li quando eu não publicava nada na internet que vocês não sabem que eu li, e eu acho que esses vídeos são uma ótima opção de realmente mostrar pra vocês, né, o que é que eu li antes de ser uma pessoa aqui no YouTube. Comenta aí alguma série que você começou e que você não pretende terminar. Não precisa dar spoiler nem nada, mas só uma série que você simplesmente perdeu o interesse, que você não vai continuar porque você não quer saber o final da história. Curta esse vídeo se você ainda não curtiu, porque me ajuda demais. Se inscreve aqui no canal porque eu estou falando de livros toda semana, na verdade várias vezes por semana durante esse mês de outubro, mas agora sim eu fico por aqui porque eu já falei demais. A gente se vê então num próximo vídeo aqui do canal. Um beijão pra vocês e tchau!